Você sabia que o ATR é um dos indicadores mais versáteis e úteis dentro da análise técnica? Então fica até o final do vídeo que eu vou explicar exatamente como utilizá-lo e como ele pode melhorar o resultado do seu trading. Olá amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje, continuando essa série aí de vídeos sobre indicadores de análise técnica, vamos falar do ATR, o Average True Range, que é um indicador bem versátil. Vocês vão entender aqui que ele tem múltiplas aplicações e você pode usar ele de várias formas no seu gráfico. Bom, então eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu tenho aqui uma tela padrão aqui do Profit que eu estou usando aqui, coloquei o índice futuro aqui no diário. Para inserir esse indicador no Profit, você clica com o botão direito, inserir indicador. No caso do Profit, ele vai aparecer sem o Average, tá? Apenas True Range, que é esse aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Aí você vai adicionar, ok, confirma. Eu vou aumentar aqui, ó, o tamanho dele para ficar mais fácil a visualização e vou aumentar o período aqui para 10, aplicar ok, tá? Bom, então eu tenho aqui o ATR, né, que nesse caso que ele chama de True Range, que seria aqui a amplitude verdadeira, alguma coisa assim, tá? E nós já aplicamos no gráfico. Agora, o que a gente faz com isso, tá? Antes da gente ver a aplicação do indicador, é bom a gente saber o que ele está medindo, tá? Bom, esse indicador, ele mede basicamente a amplitude de variação do candle, ou numa linguagem mais simples, o tamanho do candle. Tá? Acontece que não existe um padrão de como se medir o tamanho de um candle, tá? Tem várias formas de se medir. Então são usadas 3 formas diferentes que eu trouxe aqui para você, tá? Então o que nós temos aqui? Nós temos 3 formas diferentes de calcular o tamanho de um candle. A forma padrão seria calcular a amplitude calculando a diferença entre a mínima e a máxima de um candle. Então isso aqui seria o tamanho do candle. Né? Então isso aqui seria a verdadeira amplitude, né? O true range daquele candle. Acontece que aqui nós não tivemos um gap que atrapalhasse essa medida, diferente desse segundo caso. Nesse segundo caso a gente tem um gap aqui, que se a gente for usar essa mesma forma de cálculo, a gente não vai considerar esse gap. Então esse gap ele ficaria de fora. Então nesses casos aqui, como quando aparecer esse tipo de padrão de candle, a gente pode calcular de outra forma. A gente pode calcular o fechamento do dia anterior, tá? A diferença desse preço até a máxima do dia seguinte. E no caso de haver um gap de baixa, a gente pode calcular o fechamento do dia anterior até a mínima do dia seguinte. Né? Percebam que no segundo e no terceiro caso, se a gente pegasse apenas a máxima e a mínima do candle, seria um valor bem menor do que pegando o fechamento do dia anterior, né? Porque nesse primeiro caso a gente não está considerando o gap, né? No primeiro caso aqui o gap não faz diferença, nesses outros ele faz. Então são 3 formas diferentes de se calcular esse tamanho, tá? Entre aspas, esse tamanho do candle. Então, o que esse indicador faz? Esse indicador, ele usa as 3 formas, tá? Então, ele calcula as 3 e ele escolhe aquela que for maior, tá? Então, ele vai escolher a maior das 3 formas. Algumas plataformas podem usar umas pequenas variações, umas pequenas diferenças no cálculo, mas basicamente é isso. Muitos indicadores, quando a gente começa a pesquisar sobre indicadores, a gente percebe que tem mais de uma forma de calcular aquele indicador, né? Então, por isso que às vezes um determinado indicador ele dá diferença de uma plataforma para outra. Então, vocês vão encontrar algumas variações de ATR, mas essa aqui é uma das formas mais utilizadas, tá? Então, ele vai calcular o tamanho de cada candle, tá? Usando essas 3 formas. Vocês vão ver que quando eu configuro o indicador, ele me pergunta aqui qual que é o período, que nesse caso aqui eu coloquei 10. Se eu colocar só 1, ok, confirmei 1, o que ele fez? Ele está medindo o tamanho daquele candle específico. Vou dar um zoom aqui, ó. Percebam, olha aqui, ó, bem no centro da tela. Percebam que eu tenho um candle menor aqui e tem outro candle bem maior aqui do lado, tá? Esse candle menor, olha o ATR lá embaixo, tá? Mostrando que o candle é pequeno. Quando vê esse candle grande, ele indicou um valor bem maior, tá? Então, basicamente, ele está medindo o tamanho de cada candle usando aquelas 3 fórmulas, tá? Bom, medir o tamanho de um único candle não é tão útil assim. Então, o que a gente faz? A gente vai calcular de uma sequência de candles. Então, quando eu coloco 10, eu estou medindo o tamanho dos últimos 10 candles e calculando uma média. Inclusive, no Profit, você pode escolher qual tipo de média você quer calcular,
tá? Normalmente usa-se a média exponencial e a média suavizada também, que não tem aqui, tá? Aqui tem outras médias. Na verdade, existem várias formas de suavização também, tá? Aqui eu vou deixar a aritmética padrão. Então, esse valor aqui, né, daí vem a letra A do TR. O TR é o True Range, que seria a verdadeira amplitude. O ATR, né, várias plataformas, ao invés de aparecer True Range ou TR, vai aparecer o ATR. O A é de Average, que é a média. Tá? Então aqui, apesar de estar faltando o A aqui de média, o que ele está calculando é a média dos tamanhos dos candles. Nesse caso, a média dos últimos 10 candles. Tá? Então, se você pergunta assim, eu queria um indicador que me disse qual é o tamanho médio dos candles, e eu quero calcular a média dos últimos 10 candles. Pronto, você já tem um indicador. É um ATR de 10 períodos. Eu queria saber a média dos últimos 100 candles. Tudo bem. Você entra aqui, coloca 100 candles. Tá? Aplicar. Pronto, aqui. A gente está vendo que o tamanho, inclusive, está diminuindo. Com o tempo, os candles estão ficando menores, tá? Então, você escolhe o tamanho aqui, escolhe o tamanho e ele vai calcular a média do tamanho dos candles, tá? Aí você diz assim, tá, Daniel, já entendi o que ele calcula, mas qual que é a utilidade disso? Para que serve isso? Gente, é aqui que a brincadeira fica legal, tá? Porque isso tem N aplicações dentro dos operacionais, dentro das estratégias, tá? A primeira delas é que a gente pode usar esse indicador como um medidor de volatilidade. Então, se o mercado fica mais volátil, quer dizer o quê? Que ele está andando mais. Então, o tamanho dos candles vai subir. Se o tamanho dos candles está aumentando, esse indicador ele vai aumentar também, vai mostrar isso. Então, se eu afastar o zoom, olha só, tá? Olha o que eu estou vendo aqui. Eu estou percebendo que aqui no mês de novembro de 22, os candles eles eram muito maiores. Olha como é que a volatilidade no final do ano de 2022 foi subindo, tá? E como é que ficou alto aqui. Se a gente for medir candle a candle aqui, a gente vai ver que essa região, os candles são maiores do que os candles dessa região aqui, ó. Tá? E o ATR ele já mostra isso pra gente. Então tá mostrando o quê? Que a volatilidade ela foi subindo até essa região aqui, em meados ali de novembro, e depois a volatilidade ela foi caindo. Tá? Então a gente tem essa medida aqui de volatilidade dos candles. Tá? Então a gente consegue medir a volatilidade, e volatilidade é extremamente útil para várias estratégias. A gente pode, por exemplo, criar filtros de volatilidade. Tá? Para que serve isso? Vou afastar mais ainda o gráfico. Tá? Olha o que nós tivemos aqui em 2020, no mês de março. Tá? Em 2020, né, no início do ano ali, nós tivemos a pandemia, que fez o mercado cair, sofreu uma grande queda aqui. Né? Olha como que a volatilidade foi lá nas alturas. Percebam que durante todo o período aqui, a volatilidade está lá embaixo, mas ele desse pico aqui de volatilidade no mês de março. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar um máximo, tá? Vamos estabelecer, vou colocar uma linha aleatória aqui, por exemplo, tá? Aqui embaixo. Então, a maioria dos valores estão abaixo dessa linha, desse nível. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, se o mercado superar esse nível de volatilidade, eu não vou operar. Tá? Isso é um filtro de volatilidade para evitar operar nos crashes. Tá? Então, enquanto o mercado estiver aqui embaixo, eu opero, porque a volatilidade está baixa. No momento que ele rompeu esse nível aqui, e é claro que para saber o nível ideal eu tenho que fazer testes, né? Mas no momento que ele rompe esse nível, eu fico de fora do mercado, tá? Eu posso ajustar, eu posso baixar até mais ali, ó. Tá? Inclusive eu posso até mudar, vamos diminuir a sensibilidade, colocar 20, vamos ver como é que fica. Tá, não, quero, tá bom, 20, tá? Olha só, então, ajustar para aqui, ó. Tá? Então, a partir desse momento aqui, ó, que seria mais ou menos aqui o início do crash, eu fico de fora do mercado. Tá? E eu só volto aqui, ó, quando cair a volatilidade, que foi mais ou menos aqui. Inclusive, eu posso usar esse medidor de volatilidade para fazer o seguinte, quando a volatilidade começar a cair, percebam que a volatilidade está subindo, 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 aqui ela chega no máximo, aqui ela vira para baixo. Quando ela virar para baixo, eu já posso voltar a operar, porque isso aqui está indicando o quê? Está indicando que chegou no fundo de mercado. Tá? Percebam que foi caindo, tá? O mercado foi caindo, volatilidade altíssima. A partir daqui, a volatilidade começou a cair. Para ficar mais nítido, vou arredar para cá, eu posso até adicionar uma média móvel. Tá? Vamos adicionar aqui? Vamos brincar aqui um pouquinho. Média móvel. À medida que a gente vai conhecendo como os indicadores funcionam,
a gente vai tendo ideias de como aplicar isso. Ó, 3, ok, tá? Olha só, vou aumentar essa média móvel, colocar 5, tá? Olha que legal. Quando o indicador cruza com a sua própria média móvel, me dá um sinal de entrada, a partir daqui eu já posso comprar no mercado. Então, no momento que tem um crash, subiu a volatilidade, eu posso parar as minhas operações na bolsa, tá? E como é que eu sei que chegou no fundo? Eu espero a volatilidade cair. Enquanto o preço está caindo, né, e os candles são grandes, as quedas são fortes, a volatilidade está subindo. Chega uma hora que estabiliza, ó, estabilizou e teve um cruzamento aqui, ó. E a partir desse cruzamento, a volatilidade está caindo, mostrando que o mercado está voltando à sua normalidade. Então, nesse ponto aqui, eu volto a comprar. E olha só como é que eu pegaria um excelente momento de compra. Tá vendo? Então, tem várias utilidades. Eu vou afastar mais. Olha só. Aqui, ó, tem um momento aqui que eu ficaria de fora. Vamos voltar lá em 2008. Ó, 2008. Tá? Olha em 2008. 2008 foi um caso um pouco diferente, ó. Chegou naquele pico lá no final de 2008, mas antes disso o mercado já estava bem volátil. Tá bem volátil mesmo. Inclusive, gente, dá para fazer muita coisa. Eu posso pegar a média aqui, colocar uma média de 100 períodos, por exemplo. Vamos ver o que acontece. Eu poderia, 100 foi pouco, tá? Pegar aqui 500 períodos. Tá? Eu poderia, por exemplo, só operar quando estivesse abaixo da média de 500. Passou acima da média, eu fico de fora, porque o mercado está estressado. Enfim, eu tenho que fazer testes para saber quais os níveis ideais, se é melhor eu usar uma média ou um nível fixo. Então, eu posso criar esses filtros de volatilidade para saber os melhores momentos. Vamos supor, por exemplo, que a sua estratégia ela funciona bem com alta volatilidade. Então, você só vai operar quando a volatilidade estiver alta. Então, o seu filtro vai ser um filtro passa alto. Né? Quando a volatilidade estiver baixa, você não vai fazer entradas. Agora, pode ser que a sua estratégia é uma estratégia de reversão à média, você precisa de pouca volatilidade. Então, você vai fazer um filtro que é o contrário, é um filtro passa baixa. Quando a volatilidade estiver alta, você não entra. Então, tem várias formas de se usar isso daqui. Uma outra aplicação é encontrar ciclos de volatilidade, utilizando a ATR. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar aqui, por exemplo, o ATR e vou mudar ele para 10 períodos. Ok. Ciclos de volatilidade são muito comuns em alguns mercados, principalmente o mercado Forex, tá? É bem nítido, mas tem outros mercados também que sofrem disso. Vou colocar aqui o gráfico de 30 minutos. Olha só, coloquei o gráfico de 30 minutos, configurei o ATR para 10, vou afastar o zoom. Vocês identificam algum padrão aqui embaixo? Percebem que está fazendo um zigue-zague? Olha, qualquer período que eu pego, está fazendo um zigue-zague o preço. Ó. O preço não, a volatilidade, ó. O zigue-zague, ó, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Isso aqui é praticamente uma série estacionária, tá vendo? Ó, vou passando o gráfico, ó, não muda. Tá vendo? Faz esse zigue-zague. Pode mudar um pouquinho a amplitude, mas é sempre esse zigue-zague. Tá vendo? Se eu der um zoom nisso aqui, ó, vamos perceber aqui o que está acontecendo. Eu tenho essas linhas aqui na vertical que separam os dias, são os divisores de dias. E o que acontece? Pega esse dia aqui, ó. Por exemplo, qualquer um que eu pego aqui funciona, tá? Na primeira metade do dia, vou pegar uma ferramenta de desenho aqui, vai ficar mais claro. Na primeira metade do dia, olha o que aconteceu. A volatilidade está subindo, tá? Na parte da tarde, que é a segunda metade, volatilidade caiu. Mostrando o quê? Que os candles da parte da manhã do índice futuro, eles são maiores do que na parte da tarde. Então a volatilidade ela vai aumentando de manhã, atinge o máximo e depois diminui. No dia seguinte a mesma coisa, ó, subiu e depois caiu. No outro dia, a mesma coisa, ó, subiu na parte da manhã, caiu no período da tarde. Subiu na parte da manhã, caiu no período da tarde. Subiu na parte da manhã, caiu no período da tarde. Subiu na parte da manhã, caiu no período da tarde. Olha que bacana. Se a sua estratégia ela tem algum impacto positivo ou negativo com volatilidade, você pode usar isso daqui. Ah, funciona melhor com o gráfico, né, o preço mais volátil, então vou operar apenas na parte da manhã, no caso do índice futuro. Tá? Tem que fazer esse teste ativo por ativo para encontrar esse ciclo. E nem todos os ativos também têm esse ciclo. Tá? Ah, funciona melhor com baixa volatilidade? Então vou operar no período da tarde. Inclusive, você pode usar esse indicador aqui no seu backtest. Se ele estiver subindo, eu opero. Se ele estiver caindo, eu não opero, ou vice-versa.
né? Depende da sua estratégia, mas ele mostra claramente que existe um ciclo aqui na volatilidade. Eu coloquei 10 períodos, mas pode ser outra periodicidade também. Tem que fazer os testes para saber qual a melhor configuração do indicador. Então isso aqui é muito legal, que dá para tirar vários insights aqui da movimentação de preço. Uma outra aplicação muito boa também é utilizar o ATR para definir alvos, tá? Então vou voltar lá para o diário, né? Vamos supor que eu tenho uma estratégia, tá? Isso é muito usado em reversão à média, mas também tá para usar até para tendência. Quem gosta de operar tendência com alvo. E o meu alvo, ele pode ser a média dos últimos X candles. Nesse caso aqui a gente está usando 10, a média dos últimos 10 candles. Então eu tenho um sinal de entrada, tá? Vamos supor que minha entrada aconteceu aqui, ó. Vou desenhar. Vamos supor que minha entrada aconteceu aqui, tá? A gente tem aqui uma resistência, tá? Se a gente colocar um canal Dontia, a gente vai ver que tem uma máxima aqui, né? Então rompeu a máxima, deu entrada. Eu posso colocar o meu alvo como, por exemplo, uma vez o tamanho do candle. Uma seria um alvo curto, seria melhor para reversão à média. Mas para tendência, eu poderia pegar, por exemplo, 3 vezes o tamanho médio do candle. Então aqui o candle está em torno de 2.000, né? Deixa eu olhar aqui na escala, em torno de 2.000 pontos. Então projeta aqui, ó, 6.000 pontos para cima. Tá, sei lá, alguma coisa aqui para cima assim, ó. Tá? Então eu pego o tamanho médio e multiplico por um fator, 2, 3, 4, tá? Ou 1 mesmo. Então ele é muito útil para também determinar alvos de uma entrada, ou reversão à média, né? No caso de reversão à média, a gente usa valores menores. O preço afastou demais, então eu entro o contrário, na ponta contrária, para pegar um alvo curto. E qual que é o meu alvo? Meu alvo é um ATR. Meu alvo pode ser meio ATR, para pegar um alvo bem curtinho. Tá? Então, ele é muito bom para determinar alvos. E da mesma forma, ele também é bom para determinar stops. Então, você faz a sua entrada, né, escolhendo ali um sinal de entrada, escolhido por backtest e tudo mais. E o seu stop, ao invés de ser a mínima do candle anterior, ao invés de ser um valor fixo, a gente pega do ATR. Tá? Então, vamos supor, se cada candle ele tem um tamanho médio ali de 1.000 pontos, eu posso considerar o meu stop como 1.000 pontos, ou um candle e meio, que seria 1.500 pontos. Tá? E o ATR é quem vai me fornecer o tamanho médio dos candles. Então eu posso usar ele para stop e posso usar ele para alvo. Inclusive, um indicador bem famoso, né, que é o stop ATR, esse aqui, ó. Tá? O stop ATR, ele está clarinho aqui, vou aumentar aqui, é exatamente isso que ele faz. Tá? Ele calcula um stop baseado nesse indicador, no ATR. Vou aumentar a espessura. O que ele está fazendo aqui? Ele está calculando um ATR de 10 períodos, escolhi 10, usando uma média simples, aritmética, e eu multiplico esse stop por esse fator, por esse múltiplo. Tá? Aqui está escrito desvio, mas na verdade não tem nada de desvio, tá? É um fator de multiplicação. Então eu pego o ATR de 10 períodos, multiplico por 2 e subtraio da minha posição atual, tá? Então, por exemplo, essa máxima aqui, subtraída de 2 vezes o meu ATR do período, vai dar um nível aqui embaixo, ó, tá? E aí ele mantém esse nível até que o stop seja atingido. Esse stop ATR, basicamente é isso que ele está fazendo, tá? Ele pega o último valor e subtrai o ATR multiplicado por um fator, tá? Mas você pode fazer isso de outras formas também, tá? Você pode atualizar candle a candle o valor do ATR, você pode trabalhar com um stop fixo, desde lá o ponto de entrada, ao invés de subir, tá? Nesse caso aqui, como está subindo o stop, seria um tipo de trailing stop. Enfim, você pode usar o ATR de várias formas, eu trouxe algumas aqui, mas isso aqui está longe de ser um estudo exaustivo, né? Até porque as pessoas inventam novas formas de utilizar o indicador. Se você utiliza de uma forma que eu não falei, deixa aqui no comentário e compartilha com a gente. E tem outros indicadores muito bons que vale a pena conhecer. Vou deixar um vídeo aqui do OBV, uma forma diferente de você analisar o OBV e utilizá-lo no seu trade também. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.